Falei agora de ligações covalentes e eu vou falar agora de pontos específicos de compostos covalentes, que é a polaridade da molécula, né? Então, é algo que acontece só nos covalentes? Não. Por que o senhor não cita também os iônicos? É porque o iônico ele já tem, por natureza, uma polaridade. Porque a palavra polaridade vem de polos, né? Vem de polos. Então, polos são positivos ou negativos, né? Concordam? Então, só tem moléculas polares quem for detentor desses polos. Então, pessoal, aí no primeiro exemplo, mostra um exemplo geral. Ó. Eu tenho o hidrogênio aí positivinho, ele fica ali para o lado dos metais, apesar de não ser, mas fica para aquele lado. E o cloro, super eletronegativo, lembra lá da propriedade periódica? Não falei para ti que ela ia permear os assuntos a partir de então? Então ela tem 7 elétrons ao redor. Né? O cloro é muito eletronegativo e como eu tenho uma diferença muito grande de elétrons ao redor, eu gero polaridade, pessoal. Eu gero polaridade. Então eu posso afirmar aí que o HCl é um composto polar. Pela diferença gritante de elétrons, né, ao redor, tá? Eu gero polaridade. Então posso falar aí que o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio e por isso eu tenho uma molécula polar. Então polaridade, a definição é essa. Quanto maior a diferença de elétrons entre um elemento e outro que está formando esse composto covalente, mais polar será a molécula. Aí, olha, a ligação entre o cloro e o hidrogênio é polar, obviamente. Aquele símbolozinho de positivo e negativo é um símbolo grego, serve para simbolizar essa polaridade, ok? Ó, uma ilustração, tá? Só para ficar um pouquinho melhor para ti. Polaridade das moléculas. Só que agora eu tenho 2 hidrogênios. Aí, se tu observar, eles são iguais, obviamente. Eles não têm uma diferença gritante de polaridade. Se eles não têm uma diferença gritante, logo, eles não têm polos distintos, então eu serei apolar, né? Os 2 átomos possuem a mesma eletronegatividade, serão apolar. A ligação entre os átomos de hidrogênio é apolar, assim como eu falei na nossa última aula que grande parte dos compostos de substâncias simples serão apolares também. O2, H2, I2, F2, N2, as substâncias simples no geral. Para quem não lembra, a substância simples é aquela formada por um elemento e vários átomos, 2 ou 3. Olha, pessoal, para a gente ser um pouco mais específico e entrar no conteúdo propriamente dito, os livros de química eles mostram a polaridade da seguinte forma. Através de um vetor, né? O vetorzinho na física é essa setinha aqui, é o vetor momento de polar resultante. Né? Então a gente entende que se esse vetor for nulo, se não tiver um valor, a molécula será apolar, caso contrário será polar. Vai falar, professor, agora o senhor me embananou. Bem, pessoal, não é que tu vai ter que fazer um cálculo para isso, mas se vier numa questão, por exemplo, aqui, a água, com esse mizinho, com essa letra grega, e vier assim, valor da água diferente de zero, ou seja, se ela tiver valor positivo ou valor negativo, eu já entendo que a água é polar. Porque aí não vai ser um valor nulo. Ou ele vai ser menor que zero, ou ele vai ser maior que zero. Não vai ser nulo. Então, eu entendo que se ele não for nulo, ele tem polaridade. Ele tem uma parte positiva e uma parte negativa. Se ele for nulo, zero, se vier uma molécula como gás carbônico, CO2, vetor momento de polar igual a zero, aí é apolar. Essa é uma das formas de eu entender, de eu enxergar se a molécula é polar ou apolar. É uma das formas, ok? Uma das formas. Existe outra forma, que é aquele macete que eu te expliquei na aula anterior dos pares eletrônicos. Pares iguais, né? E pares diferentes, eu vou ter polaridade e apolaridade. Exemplo. Molécula de dióxido de carbono, tá? Mas antes de explicar a molécula de dióxido de carbono, eu vou finalizar esse vídeo e no próximo eu continuo, para não ficar muito extenso, ok?